Fala galera, estamos ao vivo. Saudações tricolores. Tô vindo aqui deixar registrado aí mais um Momento Raiz. Aí você me pergunta assim, Momento Raiz o que é do pré-jogo de amanhã do Fluminense contra o Corinthians? Não, é o pós-jogo de Fluminense 2, Botafogo 2. Porra, Beto, mas o jogo foi no domingo, hoje é terça. A gente tá um pouco atrasado. Mas dessa vez eu tive até tempo no domingo para fazer o pós-jogo, depois que eu cheguei do Maracanã, mas eu quis dar uma olhada nas outras lives de pós-jogo, né? Eu gosto muito de assistir as lives, assisto a maioria, não assisto todas, mas assisto a maioria, durante e depois também, né? Ia fazer ontem esse pós-jogo aqui, mas acabou dando problema, tive que sair, e depois quando eu voltei eu tava sem bateria no celular, não consegui fazer, mas estou fazendo hoje, tá? Sem problema nenhum, pelo menos vai ficar registrado, então a gente vai dar essa continuidade de produzir conteúdo. Quem quiser assistir depois pode assistir. Eu vou dar minha visão sobre o que eu entendi do clássico de domingo entre Fluminense e Botafogo no Maracanã. Eu sei que amanhã já tem outro jogo, mas eu reparei que um grande canal também ainda nem fez o pós-jogo e vai fazer, tá agendado para fazer. Então isso me deu até mais coragem para fazer. Vamos lá, gente. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que vai participar aí ou que vai assistir mais tarde. Galera que tá dando moral pra gente, tá nos ajudando, tá? Pedir para vocês se inscreverem no nosso canal aí no YouTube. Né? Nós estamos em todas as mídias sociais também, Facebook, que inclusive a gente está fazendo essa live aqui. Instagram, Twitter, tá bom? Dá uma ajuda pra gente aí. Vamos lá. Vou começar falando do início do jogo. A gente começa bem. Deixa eu falar da escalação, né? Que ele manteve a formação a mesma que venceu o Avaí. E até no início, antes de começar o jogo, a escalação que apareceu no telão apareceu com o Caio Paulista na lateral e o Matheus Martins no ataque. Sem o Iago, né? Aquela formação antiga. Cara, eu entrei em desespero. Eu falei, pô, não é possível que o Diniz vai fazer isso. Vai botar o Caio Paulista na lateral e o Matheus Martins morto no ataque. Cara, eu fiquei revoltado, eu fiquei muito puto. Wellington Gomes, bom dia, saudações tricolores. Wellington de Búzios, ou inveja de você, cara. Inveja no bom sentido, tá? Saudações tricolores, irmão. Obrigado aí pela participação, tá? Falei, cara, não é possível que o Diniz vai fazer isso, cara. E aí, na hora de aparecer o ataque, apareceu o Arias e não mostrou o Cano. Ficou faltando um. Eu falei, cara, isso tá errado. Isso tá errado. E aí logo eles cortaram e em alguns minutos depois, né, eles botaram a escalação certa, com o Calegari na lateral, com o Iago no time e tal. E o Cano apareceu. Beleza. A gente teve um bom início, tivemos algumas chances. Até durante todo o primeiro tempo a gente teve algumas boas chances. Eu não digo chances claríssimas de gol, né? Que eu não vou dizer que a gente perdeu aquele gol que não se perde. Não. Mas tivemos boas chances. E se tivéssemos caprichado um pouco mais, ou se tivéssemos tido um pouco mais de atenção, talvez a gente terminasse o primeiro tempo ganhando o jogo. Ou, no mais, né, na pior das hipóteses, empatando com gols. Porque o Botafogo fez o gol dele, né? O Cano meteu uma bola na trave. Tudo bem que não foi aquela finalização que ele deu e a bola bateu na trave. Foi um chute meio prensado, meio sem querer. A bola acabou raspando na trave. Mas foi uma bola na trave. A gente foi melhor no primeiro tempo. Mas o Botafogo, eu vi o Botafogo um time bem ajustadinho, um time bem arrumadinho. E também levou perigo pra gente, tá? Mas a gente foi melhor. Acho que a gente merecia uma sorte melhor no primeiro tempo, porque a gente foi melhor. Mas aí, no final do primeiro tempo, a gente leva aquele gol escroto, né, do Botafogo. Eu até vi uma mídia aí falando que o Fluminense provou do seu próprio veneno, porque o Botafogo ficou mais de um minuto tocando bola até sair o gol. Mais ou menos, realmente, o Botafogo ficou mais de um minuto tocando bola. Por isso que eu falo, o time do Botafogo é bem certinho, tá? É totalmente diferente daquele Botafogo do primeiro turno. Eu não sei se vai dar tempo deles alcançarem aí um G7, um G8.
Mas é um time bem arrumadinho e que, se mantiver essa base aí, claro, contratar para o ano que vem e tal, vai ser um time que deve brigar, deve fazer uma boa campanha no ano que vem, mas foda-se, o problema é deles, né? Não tem nada a ver com eles. E tomara que faça uma péssima campanha que caia. O rival tem que torcer pro rival se fuder. Ok? No meu canal não é de imparcialidade, não é pelo bem do futebol brasileiro, não. É pelo bem do Fluminense. Os outros que se fodam. Mas o Botafogo é um time arrumadinho. Bom, e aí realmente eles ficaram naquele toquinho. Só que não teve uma jogada trabalhada para sair o gol, como acontece com a gente, tá? Então não teve nada de dinizismo ao contrário, não. Dinizismo botafoguense, porra nenhuma. O gol dele saiu num chute para a área do lado esquerdo dele, do lado direito dele, né, do nosso lado esquerdo, um bico para dentro da área, em que o Eduardo ele se antecipou ao Nino, o que é a coisa mais fácil do mundo, se antecipar ao Nino. Todo mundo se antecipa ao Nino. É engraçado que o Nino, quando ele vem de trás, ele é um leão, né? Ele rouba as bolas. Agora, quando ele tá junto com o cara, todo mundo se antecipa a ele. Ele se antecipou ao Nino, fez o gol do Botafogo. A gente estava lá na Sul, né? O Fluminense no primeiro tempo atacou pro nosso lado. Geralmente é no segundo tempo que ele ataca pro nosso lado. Então, a defesa, a nossa defesa estava lá na norte. Então, estava muito longe. A impressão que a gente teve é que tinha sido gol contra. Mas não, o jogador do Botafogo se antecipou ao Nino e chutou no contrapé do Fábio. 1-0 Botafogo. Aí, porra, final do primeiro tempo, né? A gente vai pro intervalo daquele jeito, né? Puto pra caralho, porque a gente foi melhor. Não foi muito melhor, mas a gente foi melhor durante o primeiro tempo e sai pro intervalo perdendo. Aí o segundo tempo vem e a gente vê que o Diniz mexeu. O Diniz tirou o Manuel para botar o André, para botar o Natan e recuar o André. Bom, eu já vi muitas críticas ao Diniz por essa substituição. Eu nem acho que o Diniz tenha feito merda nessa substituição, enfim. Mas assim, o time ficou com 2 volantes. Tinha 3 volantes, né? André, Martinelli e Iago. E o Iago é aquele, né? Quando o Fluminense está com a bola, ele é meio de criação. Quando o Fluminense está sem a bola, ele é volante. Então o Fluminense ficou com 2 volantes e 2 meias de criação, 2 armadores. Mas eu acho que se o Diniz tira o Martinelli e põe, ou até mesmo o Iago, tá? E põe o Natan, o Fluminense ia continuar com 2 volantes e com 2 armadores. Tá? E aí o Iago, sem a bola, ele continuaria volante, 2 volantes, e com a bola, não sei se eu falei errado, sem a bola, o Fluminense continuaria com 2 volantes, André e Iago, e com a bola, o Fluminense teria 3 armadores, Iago, Natan e Ganso. Eu acho que seria mais seguro, né? E aí ele quis tirar o Manuel. Enfim, não acho que o André foi mal na zaga, não, mas eu acho que o Manuel dá mais segurança, porra. Tá? Mas tudo bem. Só que logo no início, o jogador do Botafogo lá, aquele tal de Jefinho, que é bom jogador, né? Veloz, habilidoso, né? Liso. Faz uma jogada ali pelo lado esquerdo. Samuel Xavier também péssimo marcando, né, nesse jogo. O Martinelli é brincadeira, né? É brincadeira, por isso que eu prefiro o Martinelli de segundo volante, que é a posição dele, né? Distribuindo mais. É muito melhor do que marcando. E aí quando o André vai pra zaga, o Martinelli tem que fazer o primeiro volante. E o Martinelli marcando é tétrico. Ele não consegue sequer fazer uma falta no Jefinho, que invadiu a área ali pela diagonal ali, chutou cruzado e fez o gol do Botafogo. Eu acho que o Fábio nem falhou nesse gol, tá? Mas faltou reflexo. Faltou reflexo ao Fábio. Se ele tivesse reflexo, ele cairia antes, tá?
Porra, Beto, mas cair antes dá pra cair antes. Eu não sei se você lembra aquele jogo o jogo do Tetra, do Fluminense contra o Palmeiras, o Cavalieri faz uma defesa absurda no chute do Barcos, em que ele vem de uma sequência acho que de 2 defesas já, no mesmo lance, na mesma jogada, e o último chute do Barcos ele simplesmente se joga antes. Ele adivinha aonde o Barcos vai chutar e faz uma grande defesa. Então dá pra se jogar antes. Mas não precisava nem o Fábio se jogar antes, né? Tenta ir com o pé. Tenta ir com o pé. Acho que se fosse com o pé, talvez ele pegasse aquela bola. Não vou aqui dizer que a culpa foi do Fábio, a culpa foi da marcação frouxa de Samuel Xavier e de Martinelli, tá? Não foi do Fábio. Mas eu acho que o Fábio já, desde o início, desde quando ele chegou, ele não faz diferença no Fluminense, não faz a diferença no Fluminense. Eu vou falar do Fábio já, mas ele foi contratado para fazer diferença e acho que só fez naquele pênalti que ele pegou, mas ele não faz mais a diferença, tá? Ele tem feito boas partidas sim, ok, mas nada de absurdo, tá? Nada para justificar quando a torcida gritava, que não grita mais, que é o melhor goleiro do Brasil. Se ele vai com o pé, talvez ele pega. E esse gol cedo do Botafogo, no início do segundo tempo, simplesmente travou qualquer reação que o Fluminense poderia ter. Porque o Fluminense terminou o primeiro tempo bem, né? O Fluminense foi melhor durante o primeiro tempo, tomou aquele gol, mas tomou aquele gol no final, e aí a gente pensa assim, porra, jogamos bem no primeiro tempo, vamos manter, vamos tentar melhorar. O Diniz vai botar mais, vai povoar mais o meio de campo, a gente vai voltar melhor, vamos em busca do empate, da virada e maravilha, campeão do mundo. Não, o time tomou aquele gol ridículo no segundo tempo e simplesmente morreu, se abateu. A torcida também já estava impaciente pra caralho, a torcida percebeu que houve falha nos 2 gols do Botafogo, né? Falha do Nino na marcação e do tanto do Samuel Xavier quanto do Martinelli no segundo gol, falha defensiva, né? E aí para piorar, parou de empurrar daquele jeito. Para piorar, o Fluminense tomou o terceiro. O Wellington Gomes diz assim: Fábio já passou da hora de sentar no banco. Muitos gols que ele tem tomado, o Marcos Felipe não tomava. Eu vou falar sobre o Fábio, eu concordo com você, eu vou falar já sobre o Fábio. E aí o time morreu, a torcida parece que também travou, né? Porque, caralho, e aí o Botafogo vai e faz o terceiro gol. 3-0 o Botafogo. Só que o jogador do Botafogo lá, eu acho que foi o Tiquinho Soares, agora também faz tanto tempo que eu não lembro também, que se foda. Ele estava impedido, e estava mesmo, foi bem marcado o impedimento, só que a torcida começa a pegar no pé do Fábio, porque nesse gol veio um chute de longe, de fora da área, né? Eu acho que foi de fora da área, foi frontal, em que o Fábio rebate para o meio da área, e aí no rebote o Tiquinho faz o gol do Botafogo que estava impedido. A torcida começou a vaiar o Fábio, xingar o Fábio, só que não foi só pela rebatida, né? Claro que não, a gente já tá de saco cheio do Fábio. E aí juntou essa porra dessa rebatida pra frente, pro meio da área, com aquela merda que ele falou contra o América Mineiro, que a gente não vai esquecer. Não adianta, Fábio, você achar que você pode falar o que você quiser e a gente vai passar um tempo a gente, foda-se. Não, a gente não vai esquecer, tá? Só que aí tem um ponto. Nesse chute do jogador do Botafogo, em que o Fábio rebate pra frente, há um desvio, a bola desvia. Sem querer eu vi isso, tá? Eu tava olhando na hora que o jogador do Botafogo chutou a bola, eu vi o desvio. E eu digo mais, foi uma defesa muito difícil que o Fábio fez, tá? Nessa defesa ele teve reflexo. Só que também não adiantaria de nada esse reflexo, essa defesa, porque teria sido gol, né? Tudo bem que aí a culpa, de repente, já não passa mais a ser dele, né? Cadê a cobertura na área do Fluminense e tal? Foi uma defesa muito difícil. Mas aí também a torcida não pegou no pé só por causa disso. A torcida pegou no pé por causa da merda que ele falou contra o América Mineiro. A gente não vai esquecer. Tá? A gente não vai esquecer. Eu não vaiaria o Fábio nesse jogo de domingo por causa da merda que ele falou contra o América. Eu não vaiaria. Agora, tu quer vaiar? Ó. Sabe o que acontece, cara? O jogador tem que aprender a arcar com as consequências do que ele faz e do que ele fala. Um clube de futebol é uma parada muito séria. Tá? Então, se você... eu ainda tô ofendido com o que ele falou. Não é porque eu não vaiaria que eu já esqueci. Eu ainda tô ofendido. E se você tá ofendido e quer externar isso vaiando o Fábio, cara, vai lá. Faça isso.
Faça isso. O jogador não tem que reclamar, cara. O jogador não tem que reclamar. Entendeu? E aí o Fábio se abateu. O Fábio claramente se abateu, ficou cabisbaixo. As vaias realmente mexeram no psicológico do Fábio. Aí eu falo, cara, tem 42 anos. Ele tem muita experiência no futebol. Não dá para admitir um cara de 42 anos numa posição tão importante que é de goleiro, né, que requer tanta confiança e autoconfiança, ficar desse jeito. Se você tá abatido, se você tá abalado, se você... Cara, pede pra ir pro banco. Pede, ó, bota o outro porque eu não tô bem de cabeça, vai procurar psicóloga. Não posso botar você todo jogo abalado, parceiro. Não posso. Não posso, tá? Talvez você esteja passando, Fábio, por uma situação que você nunca passou na sua carreira. Você era dono do Cruzeiro. Mas você fez sua história no Cruzeiro. Aqui você não fez. Então você não acha que você vai ser imune a críticas. Você não vai. Você vai ser criticado quando tiver que ser criticado. Agora nós temos 2 goleiros com problemas de relacionamento com a torcida. O Marcos Felipe talvez não tenha mais esse problema, mas teve também. E aí eu também criticava pra caralho, porque nego criticava ele e ele via na rede social responder o torcedor. Esquece! Não tem que ir na rede social responder torcedor, tem que trabalhar e melhorar. Não tem que ir na rede social, tá? Deixa eu ver o que ele fala aqui. Wellington Gomes, só dá nós dois, hein, parceiro? Veio com a fama de pegador de pênalti, até agora só pegou um, e depois todos os outros ele não tem nem saído na foto. Ele está indo muito atrasado nas bolas, não sai nenhuma bola na pequena área. Teve uma bola na pequena área. Bom tu lembrar disso. Contra o Botafogo, cara, o meu irmão gritou, caralho, Fábio, a bola é tua. Depois que eu vi, realmente, na pequena área a bola é do goleiro, cara. Tem goleiro que sai lá no bico da grande área, porra. O Fábio não sai da pequena área. O Fábio está despreparado, tá? Ele está ou mal preparado, sei lá. Ele não está preparado para ser o titular do Fluminense. Realmente, ele pegou a questão do pênalti, eu nunca cobrei que nenhum goleiro do Fluminense pegasse pênalti. Eu sei como é, eu fui goleiro. Então eu sei que no pênalti, a obrigação é toda do atacante. Toda do atacante. Pode ser um zagueiro perneta para bater o pênalti. A obrigação é dele de fazer o gol. O goleiro não tem obrigação de pegar pênalti. Porque é muito... É uma proporção absurda, né? A probabilidade de alguém sair com êxito ali é do jogador que vai bater o pênalti. Agora, o goleiro que pega pênalti é um diferencial. Eu falava isso na época do Marcos Felipe, quando o pessoal... o cara não pega um pênalti. Eu falei, cara, pênalti não é obrigação do goleiro pegar. É lógico que a gente, como um clube grande que a gente quer ter um cara ali que faça a diferença e pegue. Né? E o Marcos Felipe nunca fez essa diferença. E isso não quer dizer que não possa fazer um dia, tá? Ele pode vir, pode fazer um dia. Mas o Fábio realmente, um dos motivos pelos quais ele foi contratado foi esse. O cara é pegador de pênalti. Primeiro pênalti, pá, pegou. Eu falei, porra, é agora. Nunca mais pegou. Mas também não é, a minha bronca com o Fábio não é longe de ser disso, porque pênalti não é obrigação do goleiro pegar. Mas é bom ter um diferencial, né? Agora, essa parada também que você falou de sair na cruzamento, pô, esse daí eu acho o fundamento mais difícil do goleiro, tá? Saída de gol, assim. Mas o cara é profissional, porra, há 200 anos, ele tem que saber fazer, tá? E nessa jogada do Botafogo, na pequena área, ele não fez. Errou feio, né? Ele Fluminense com muita apático, tomou o 3º gol, a torcida vaiando, vaiava Nino, vaiava Martinelli, vaiava o Fábio, com razão. Deixa eu excluir as coisas que eu já falei aqui. O gol do Botafogo, do segundo tempo. Martinelli já falei, né? Aquele horroroso marcando. Falta de reflexo do Fábio, já falei. Acabei falando do Fábio já, eu ia falar por último, mas acabei falando do Fábio. E aí, o Fluminense muito abatido, né? Falei, cara, esse jogo a gente vai perder. As poucas chances que a gente criava, a gente jogava fora. O Arias estava muito... Não vou falar que estava muito mal, mas estava apagado. Né? O Ganso apagado. E aí, quando esses jogadores ficam apagados, automaticamente, o Cano também fica apagado. Né? Então, esses são 3 dos 4 pilares do time, que eu boto André, Arias, Ganso e Cano. O André manteve a regularidade, mas Arias, Ganso e Cano apagadíssimos. Então, né...
a gente já sabia que dificilmente eles iam fazer diferença. E aí quando o Diniz resolve tirar o Iago e botar o Matheus Martins, né? E o Matheus Martins, que eu falei lá no início, morto. Aí agora eu vejo muita gente falando assim, agora eu quero ver os que falavam mal do Matheus Martins. Porra, cara, o cara tava mal todo jogo, cara. Eu já falei isso aqui, torcedor, cara, foi feito pra criticar quando vai mal e elogiar quando vai bem, cara. Porra, eu vou deixar de vai o Matheus Martins, porque vai que de repente ele entra no jogo, sofre um pênalti, faz um gol. Não, eu vou criticar pra caralho, eu queria que ele fosse barrado sim. E eu ainda não acho que é hora dele voltar, que seja a hora dele voltar não, tá? Mas entrou muito bem, porra. Acabou com o jogo, Matheus Martins. Nota 1000 pra ele. Obrigado, Matheus Martins. Me dá um autógrafo e pega minha irmã. Ótimo. Mas tava mal, porra. Aí vai os profetas do Apocalipse. Criticaram o Matheus Martins. Claro que criticamos, tava mal pra caralho. Mas entrou com vontade. Eu já ouvi falar também, eu nem cheguei a reparar isso. Que ele entrou na posição dele, né? Que é ponta por fora. Ele tava jogando de ponta por dentro. Aí, como eu não entendo porra nenhuma de tática, eu sou torcedor, eu deixo pra quem entende falar. Entrou muito bem, desequilibrou, sofreu pênalti, que aí os botafoguenses choram, como sempre, dizem que não foi pênalti. E aí eu sem querer eu escutei a entrevista do Luiz Castro, acho que é o Luiz Castro, o treinador do Botafogo, falando que não foi pênalti. Ele foi até muito educado, eu gostei da fala dele, ele respeita muito, né, o Fluminense. Respeitou inclusive a arbitragem péssima do Abate Abel, que é horroroso. Tá? Ele não roubou o Fluminense, não. Ele é muito ruim e foi ruim para os dois lados, tá? Como é ruim esse Ramon Abate Abel, cara. Puta que o pariu. E aí ele falou que, pô, não foi pênalti. Cara, é só você ver a jogada, cara. Claro que na hora eu tava do lado oposto, não teve como ver. Isso a gente ficou olhando pro juiz, né? Depois que o jogador cai, a gente olha pro juiz pra ver o que o juiz vai marcar. E aí você vendo depois na televisão, você vê claramente, cara. O Matheus Martins, ele é meio cabeçudinho, né? Ele fez uma ótima jogada. Só que na hora que ele entra na área, ele já tá quase caindo pra frente. Ele já tava desequilibrado. Aí o Patrick de Paula veio e deixou trombar. Trombou nele. Com as pernas dele nas pernas do Matheus Martins. É pênalti, querido. Se o Patrick de Paula para, eu não sei se ia ter como ele parar, né? Porque ele tava em velocidade. Mas se ele parasse, não ia encostar no Matheus Martins, ele ia cair sozinho. Mas encostou, querido. Trombou, pênalti. E aí o Ganso foi lá, bateu muito bem, né? Incrível a categoria que o Ganso tem pra bater pênalti. E diminuiu o Fluminense. Aí sim o Fluminense acordou. Só depois do pênalti o Fluminense acordou. E aí a torcida também acordou, foi pra cima. E o gol a gente já tava imaginando que sairia. E aí saiu um belíssimo gol do Matheus Martins de fora. Golaço. O Fluminense dominando. Aí do pênalti pra lá só deu o Fluminense. Dava até para ter virado, se tivesse um pouco mais de tempo, a gente tinha virado o jogo. E no final das contas, o empate acabou sendo bom, né? Eu não vou botar que o empate foi heróico. Não acho que foi heróico, não, cara. Porque a gente, em determinado jogo, foi muito mal. Mas foi um bom empate. Eu classifico como um alívio, tá? Não como heróico. Talvez se a gente vira esse jogo, teria sido um resultado heróico. Mas no empate, e não é porque é o Botafogo, eu respeito muito o Botafogo tem um time muito certinho, mas o nosso time é melhor, né? Então, porra, quando você empata, mesmo depois de estar perdendo o jogo, quando você consegue um empate contra um time mais fraco que o seu, fica aquela sensação, né, não tão boa, tá? Pelas circunstâncias da partida, foi um bom resultado, mas longe, na minha opinião, de ser heróico. Deixa eu parabenizar as duas torcidas né, a torcida do Fluminense e do Botafogo. Fizeram uma festa muito bonita no Maracanã. O Botafogo lotou lá o cercadinho dele. Aí eu vi muito Botafogo. E vi até Vascaíno criticando esse negócio de 90-10. Cara, primeiro que Vascaíno não tem que se meter em jogo de Série A, tá? Até ano que vem não tem que se meter em jogo de Série A. Não tem nem que dar pitaco. Segundo, que esse Vascaíno que reclamou, que criticou, não deve lembrar, mas quem começou essa porra? Quem começou essa porra e botar 90-10 foi o Vasco, porque queria mandar os clássicos em São Januário. E aí botou 10% lá para o visitante. E o Botafogo fez isso no primeiro turno lá no Engenhão. Tá? Então, tudo lindo, não tem que reclamar de nada, tá?
Falaram também que a torcida do Botafogo calou a torcida do Fluminense. Cara, deu 36 mil torcedores, né? 32 do Fluminense. É impossível 4 mil calarem 32 mil. Não dá pra calar, não dá. Agora, a torcida do Botafogo cantou pra caralho, isso daí a gente escutava. Só que a gente escutava eles cantarem pra caralho quando a gente não tava cantando, pô. É óbvio, né? Que depois que a gente começa a cantar e todo mundo canta, vai abafar deles, né? Talvez lá do lado deles eles não escutem, mas é lógico que vai abafar. Então, negócio de calou, não calou o Maracanã, tá? Não calou o Maracanã. E aí eles só cantaram também depois que eles fizeram os gols e depois que a gente entrou no jogo de novo, só a gente cantou. Mas foi uma festa muito bonita, tá? Parabenizar a torcida do Fluminense e a torcida do Botafogo. Falar da Young Flu. Antes de eu falar da Young Flu, deixa eu mais um comentário do Wellington. Eu acho que essa coisa de não ter obrigação de pegar pênaltis, hoje com toda a tecnologia e estudos de onde batedores bate, a maioria dos pênaltis acho que tem pelo menos 30%. Meu irmão também foi goleiro de torneio de fim de semana, ele sempre pegava um, dois nas finais e falava que é só o goleiro ficar parado e esperar o batedor definir. E na época não tinha nenhuma tecnologia. O Wellington, eu vou discordar do seu irmão, tá? E aí eu não quer dizer que eu esteja certo e seu irmão errado. De repente ele era melhor do que eu em relação a isso, tá? Mas eu já penso o seguinte, o cara que espera geralmente não pega, né? Porque o cara tem que ter uma impulsão muito foda, um reflexo muito foda para poder pegar. Se o cara bater no cantinho forte, o cara não vai pegar. Então eu sempre achei que goleiro que espera não pega. Sempre achei que tinha que tentar adivinhar mesmo e foda-se. Aí entra na parada de estudar o batedor, né? Geralmente o batedor bate no canto direito e papapá. Ou então na hora eu via lá ele olhando muito para um canto, eu sabia que ele ia mandar em outro. Era assim que eu às vezes pegava alguns pênaltis. Mas não estou dizendo que eu tô com a razão, não. E essa questão de estudar o batedor também é muito relativo, né? Porque, por exemplo, se eu sou um batedor, que eu sei que o goleiro estuda os batedores, possivelmente eu vou trocar o lado, porra. Porque ele sabe onde eu vou bater, né? Onde eu costumo bater. E assim, eu acho que é muito, é muito favorável ao batedor, tá? Muito favorável ao batedor. Eu ainda acho que o goleiro não tem obrigação de pegar pênalti. Mas se tratando de um clube do tamanho do Fluminense, a gente precisa buscar um que tenha esse histórico, né? É isso que eu acho. Mas obrigado pela participação. Seu irmão provavelmente foi um goleiro melhor do que eu. Falar da Young, cara, que maravilha, né, cara? Puta que pariu, eu já critiquei tanto a Young Flu. Mas, porra, eles fazem uma diferença absurda na arquibancada, né? E olha que tava sem bateria, tava sem bandeira. Quando voltar tudo, pô, vai ser uma sacanagem. A Bravo ficou melhor por causa da Young Flu. A arquibancada do Fluminense ficou com uma áurea melhor, né? A gente escutava músicas que a gente já não escutava há algum tempo. A própria Bravo também cantou músicas que não cantavam há algum tempo. Não sei se por causa da Young Flu, tipo, vamos fazer uma presença. Não escutei nenhuma música com aquelas melodias fúnebres. Pô, aquela coisa que me dá um ódio. Então a Bravo também se superou, tá? Nesse jogo, tem que falar. Parabéns a Bravo também. Teve um momento que a Bravo cantou músicas da Young Flu, junto com a Young Flu. Cara, foi muito legal. A arquibancada do Fluminense foi muito legal. Se tivesse as bandeiras da Young Flu, e da Força também, se a Força pudesse entrar com as bandeiras, ia ficar uma parada sensacional. Porque só a Bravo botou as bandeiras. Se tivesse todo mundo, cara, ia ficar uma parada muito maneira. Foi muito legal ver a arquibancada naquele domingo, tá? O Anton falou mais uma coisa. Mas se você notar, os pênaltis, os caras só batem no meio. A maioria dos pênaltis só bate no meio. É aquela chamada bola de segurança, né? Pois mas aí é foda também. Tudo bem. Aí você fala que se o cara esperar, o cara bater no meio, ele vai pegar. Mas dificilmente tu vai... pelo menos eu acho, tá? Hoje eu penso muito pouco com a cabeça de goleiro, mas dificilmente tu vai pro gol ali e tu vai falar, esse cara vai bater no meio, vou ficar. Porque a bola vai no canto, tu não vai ter como chegar, e aí o pessoal fala assim, caralho, o goleiro nem se mexe, sabe? É bem complicado, cara. Vamos lá, tá acabando.
O Diniz disse duas coisas na entrevista que eu queria pontuar aqui. Ele disse que a gente está próximo do melhor Fluminense da temporada. Que está não, né? Que nós estivemos durante o jogo. Pô, cara, Diniz, talvez se for nos 15 últimos minutos em que a gente fez o gol de pênalti e empatou o jogo e quase virou, pode até ser, tá? Agora, durante a partida, Deus me livre. Durante a partida, a gente esteve próximo do pior Fluminense da temporada, né? No momento que a gente toma o segundo gol. Então, se você está falando dos 15 minutos finais, ok, eu posso até entender, mas longe, longe, longe. E ele disse que o Alan entrou bem, né? Ele botou o Alan, disse que o Alan entrou bem. Eu defendo aqui a chance para o Alan já há algum tempo. Só não defendi, só acho que ele não deveria entrar em 2 jogos. Contra o Avaí, porque o jogo tinha chovido, né? O campo estava muito pesado, ele vindo de lesão, perna ainda pesada. Eu achei que podia ser arriscado do Alan entrar. E o Alan não entrou, nem lembro se ele foi relacionado, eu sei que não entrou. Acho que não foi relacionado. E o jogo de domingo, acho que não era jogo para botar o Alan, porque é um clássico, o cara tá quase um ano parado, né? Principalmente das circunstâncias. A gente estava perdendo o jogo, né? Precisando correr atrás, e ele botou um cara que não joga há um ano. Não concordei com essa substituição, gosto do Alan, torço pelo Alan, acho que ele ainda pode render alguma coisa. Ele não vai ser o Alan de 2009, mas acho que pode render alguma coisa, mas não botaria ele nesse jogo. Botaria até o Bigode como centroavante no lugar do Cano. Aliás, eu nem tiraria o Cano, tá? Mas de repente o Cano pediu, cansou, eu botaria o Bigode, mas não o Alan. Talvez o Alexandre Jesus, se ele tivesse relacionado. Mas o Alexandre Jesus é uma merda. Vai jogar aquele pouquinho ali, ele tava mais solto. Mas também ela não comprometeu, não fez merda. Eu só achei arriscado, né? E o Diniz falou que ele entrou bem, só que o Alan não pegou na bola. Aí ele foi questionado, né, sobre isso. Ele, não, mas a movimentação dele foi do jeito que eu queria. Porra, a movimentação dele é a movimentação do atacante, né, cara? O Alan não fez absolutamente nada. Mas acho que merece mais chances, né? Eu não poria nesse jogo. Não sei se seria prudente botar no jogo de amanhã contra o Corinthians, mas merece mais chances. Enfim, é isso. Conquistamos um resultado que não foi bom para a gente em matéria de classificação. A gente busca, né, esse G4. A gente tem um confronto direto amanhã contra o Corinthians. Se a gente vencer, a gente entra no G4, né? A gente volta para o G4. Acho importante ter esse confronto direto. Mas se perder também, o Corinthians vai abrir aí 4 pontos da gente. 4 não, 4. O Corinthians tá com 1 ponto a mais nisso. O Corinthians está com 55, a gente está com 50. O Corinthians está com... Ih, cara. Não, o jogo do Corinthians foi adiado. Pô, agora eu não sei, cara. Acho que o Corinthians está com 50 e... A gente está com 55. O Corinthians acho que está com 57. Acho que o Corinthians está com 57. Né? Tá com 2 pontos. Se vencer, vai abrir 5. A gente vai ficar 5 pontos do G4. O G4 é onde a gente estava muito garantido o campeonato todo. Buscando o título. A gente amanhã pode ficar 5 pontos do G4. A gente precisa ganhar. Precisa ganhar. Tá? Mas é um jogo muito difícil. Um jogo muito complicado. Eu não vejo facilidade. Eu não estou animado pro jogo. O meu palpite é Fluminense 1-0. Mas eu não estou nada animado para esse jogo. Estou muito preocupado. Até um empate não seria de todo ruim em matéria de classificação, porque a gente seguraria o Corinthians, né? Manteria essa diferença de 2 pontos aí para eles. Mas é um confronto direto. A gente já não teria mais esse confronto direto. Precisamos vencer. Precisamos pensar única e exclusivamente na vitória, para a gente poder entrar no G4, ultrapassar o Corinthians e seguir firme aí, porque no final de semana tem outro jogo fora, tá? E aí pode ser que seja com portões fechados, mas o Ceará é um time difícil. Então tem que vencer, cara. Amanhã 9h45, o jogo do Fluminense, Corinthians e Fluminense. Voaden vai apitar. A gente já sabe que vai se aborrecer.
ou com o Voaden, ou com o Diniz, ou com o time, ou com tudo isso. Vou ficando por aqui. Obrigado, Wellington, por ter feito a live comigo aí, tá? Quem for assistir aí, deixa o like. O like é muito importante pra gente, principalmente no canal no YouTube, né? O like mostra pro YouTube que o conteúdo é legal e o YouTube recomenda para outras pessoas, tá bom? Muito obrigado. Saudações tricolores. Não se esqueçam que isso aqui é Fluminense pra caralho. Tamo junto.